Então vamos lá. Vamos lá Onde a gente então, parou? beleza. Você estava respondendo alguma pergunta, né, de algum participante? Deixa eu abrir aqui. Acredito que seja do Ó, Milton, sobre a revista. revista, Você isso. quer refazer a pergunta aí? Não sei se foi gravado. Quero, só um minuto. Deixa eu ver se eu acho ela Abrir o aqui. Ah, chat, tá. beleza. Para Neto. Isso. Senti falta da revista Espeleologia na sua apresentação. Um instrumento de divulgação científica e visibilidade para a entidade, seus projetos e realizações. Então, Milton, na verdade eu falei na apresentação, só que foi bem rapidinho. São só 20 minutos, né, de palestra, então eu tive que compilar muita coisa. Foi na parte que eu falava da influência institucional da SCE, que no ano de 1969, no congresso aqui em Ouro Preto, a gente teve algumas peculiaridades, que foi a criação da UFOP, a criação da SBE e também o lançamento dessa revista Espeleologia, que foi a primeira revista com esse tema, com essas discussões sobre a espelho, né? Isso foi bem legal porque foi uma difusão muito grande. Naquela época as revistas tinham um valor de divulgação gigantesco. Inclusive a própria ECE, ela começou inspirada por revistas francesas que eram trocadas com o grupo de espeleologia francês e foi bem legal. A ECE teve 13 edições, a última no Congresso, aqui em Ouro Preto. E agora, ano passado, a gente lançou a primeira edição da revista. Vou tentar deixar o link aqui daqui a pouco, o link do nosso site. É um site novo. Lá vocês têm acesso a todos os relatórios, todas as revistas. Uma comunicação nova que está tendo lá é dos acervos históricos. A gente tem uma relação dos 340 e só históricos. São muitos mapas que a ECE fez durante esses 83 anos de história. Inclusive, a gente sempre recebe pedidos de pesquisadores que estão trabalhando em alguma área que a SPE já passou. E por esse site você pode fazer a solicitação desse mapa. Eu lembro aqui que esse mapa é disponibilizado apenas para caráter de pesquisa. E tem muita coisa legal lá no site, fotos, notícias. E é isso, a revista Espeleologia foi muito bom esse último lançamento, foi uma experiência muito boa, tem muitos trabalhos legais lá. E podem ficar à vontade no site da CE, passar o feedback da revista lá. E a gente espera lançar mais periodicamente. É muito difícil lançar revista física, porque de patrocínio, é muita grana envolvida, então esse meio que a gente achou, ele acaba que é mais difusor, né? Ele alcança o maior número de pessoas, mais barato, e é bem legal, não deixa de perder a qualidade. Apesar de, como o Garfield fala, né, ele é a velha guarda da revista, melhor se ter um arquivo impresso em mãos, só que devido à realidade que a gente vive, é o meio que a gente tem para continuar desenvolvendo esse periódico. Agora a gente espera que seja periódico da revista digital, Espeleologia. E acaba que a internet também ajuda a alcançar bastante gente, né? Não, com certeza, Até em outros lugares, talvez de forma impressa não chegaria. Por um lado perde, por outro ganha. E se Sim. alguém da SE puder mandar o link do nosso site com a revista, para quem depois quiser fazer o download nos comentários da live, por favor. É, Tem uma pergunta aqui da Brenda Almeida. Ela não fala para quem que acredito que seja para os dois. Boa noite. Gostaria de saber um relatado sobre as mulheres na espeleologia, visto que essas fazem dessa história e ainda mais agora com o grupo das caverneiras. Me recordo que você a É, citou. Inclusive, essa é uma discussão que está sendo bastante atual na SE, como inspiração das caverneiras. Agora tem o grupo das cavernosas, que está começando com esse trabalho de levantamento dos dados, levantamento das ex-alunas, para passar um depoimento de como eram os trabalhos naquela época, as dificuldades, e também o valor, né, que essas mulheres tiveram no desenvolvimento da espeleologia na SE. A gente teve a visita com as alunas ultimamente, galera bruta aqui, a Deslalia, Tomé, Goiás, a galera representou demais, trouxe muita coisa boa, que é uma geração um pouco antes da minha, produziu coisa pra caramba e foi bem legal. O pessoal tá falando que travou de novo aparentemente aqui a live, velho. Mas deixa eu ver aqui. Travou de novo. E herbívoro, você que tá Eu acho que tá acompanhando. rolando, mas
Tá rolando aí, pessoal? O áudio parece que tá tranquilo. Aí, o pessoal falou que tá normal, beleza, voltou. Simbora. Isso aí. Acabou a resposta, né? Não sei se eles Isso. pegaram o final ali do. Se você quiser do final aí, que você tá vendo o pessoal na live. Então, só recapitulando, não sei até que ponto que eu falei, mas. Ah, tá. Era aqui na live, galera da pesada que representou demais na SPEC, é uma inspiração muito grande que eu tenho. Foi uma geração um pouco anterior à minha, que é Deslalia, Tumé, Goiás. A galera tinha uma diretoria extremamente sólida, que fez bastante coisa e vários projetos super legais. E a história, com certeza, tem que ser valorizada, assim como uma das espeleólogas que antecederam a gente assim na SPER, toda a galera das antigas. Massa demais. Espero ter Você quer adicionar funcionado. algum comentário, Garfield? Bom, eu quero adicionar, antes de mais nada, sim, a história ela é essencialmente eurocêntrica, masculina e caucasiana. Então, às vezes, tende a menosprezar a participação das mulheres. Por um lado. Por outro lado, o mesmo não aconteceria se a gente estivesse abordando a história da arqueologia. Teve realmente uma presença feminina muito, né, desde os pioneiros. Então, talvez um pouco em função de uma abordagem extremamente masculinizante, né, da história, mas também acho que tem a ver com a própria temática, que isso está alterando significativamente ainda, né? Cada vez mais temos uma presença feminina e o próprio movimento lá das Caverreiras demonstra isso, que falta sim realmente ter mais representação feminina. Então, parabéns pelo trabalho. É, E eu acho que a gente tem que se policiar, nós, enquanto homens, temos que se policiar para não repetir muito essas sutilezas aí, eu não sei discriminações, se eu né? tinha passado minha resposta toda na live, mas a gente tem um grupo agora feminino que é responsável por fazer esse levantamento. Agora eles estão refazendo todas as leituras lá de todos os documentos, achar essas ex-alunas e coletar o depoimento delas para saber dessa experiência que elas passaram na SE, as dificuldades e também as glórias, né, que foram muitas coisas feitas por elas e isso não pode deixar de ser relatado. Isso aí. Bom demais. Ô, Garfield, interessante aqui, ó. Carol Casarim. Uma pergunta mais referente ao seu trabalho aí das tecnologias. Ela falou assim: bom te ver virtualmente, Simões. Fala o que tu acha da aplicação de novas tecnologias na espeleologia e da aplicação em ramos como a exploração. Nos vemos na Gruta do Cristal em breve. Massa, Carol, muito bem-vinda aí. Ótimo que você esteja aí. Em relação a essas tecnologias, eu pontuei na minha apresentação de que um marco na história seria a transformação digamos, da representação analógica para a representação. Isso, as tecnologias dos últimos anos aí têm trazido um enorme ganho digamos, na acurácia com que você faz o levantamento. Estou me referindo aos levantamentos a laser e mais particularmente os levantamentos fotogramétricos. E hoje gerar mapas espeleológicos através dos modelos 3D, seja ele feito por laser, seja feito pela fotogrametria. Então, eu acho que isso tem que agregar. Na verdade, eu entendo também que o mapa ele é um suporte analítico, nos quais você pode fazer as representações dos fenômenos que você anda ali, seja eles de caráter geológico, tectônico, hidrogeológico. Então, eu acredito que essas novas tecnologias, pelo fato de apresentarem tridimensionalmente e que permitem uma interatividade, você fazer visitas virtuais, mas mais do que isso, existe um rigor muito geométrico, muito grande, que ele, digamos, é muito mais acurato, muito mais definição do que os levantamentos convencionais. Claro que tem suas restrições, digamos que os levantamentos topográficos convencionais, com bússola e tal, eles vão perdurar. Hoje é o melhor instrumento, é o melhor método para poder você fazer o levantamento integral de uma cavidade. Mas, sabendo que existem outras formas de levantamento e que estão ficando cada vez mais acessíveis.
Então, pô, vai ser um prazer ir lá para a segunda etapa lá, da Gruta do Cristal. Acho que o Garfield Temos bons resultados. E é Aí, isso aí. voltou. massa. Pessoal, o Voltou? trabalho do Paulão é bem massa, bem inovador. A gente tem um link aqui. Vou pedir novamente para alguém mandar nos comentários aí pro pessoal ver o link do canal dele no YouTube, onde tem alguns trabalhos lá de É fotogrametria muito doido. bem massa, bem inovador o Recomendadíssimo. trabalho. E aproveitando que a gente já está falando sobre isso, Garfield, é, o José Cavalcante ele pergunta para você como você vê a utilização dos mapas tradicionais da SPE versus as novas tecnologias de mapeamento em 3D? Qual é o real ganho de se produzir um mapa 3D e qual a tecnologia que vocês utilizam para tal? Pô, legal que o José Adilson esteja aí, o Tissoca, velho parceiro. E o Tissoca é uma referência também, porque, que eu saiba, ele foi o cara que digitalizou, usou o AutoCAD primeiro aí, pelo menos no Brasil. Algum outro trabalho, ele fez isso para lá, para dos Borges, e posteriormente até que o primeiro ensaio 3D. Então, vamos lá na pergunta, né? Eu acho o seguinte só, que um ganho, ele é inequívoco, porque você tem uma certa agilidade, uma tecnologia, estou falando mais precisamente da fotogrametria, você tem um equipamento barato, que é uma câmera fotográfica, e dependendo, obviamente, da caverna, talvez para cavernas muito extensas, a gente ainda tem as dificuldades de fazer um levantamento 3D como um todo. Mas vamos colocar 3D em vários níveis. Nós temos um 3D que ele é gerado a partir da topografia, dos dados topográficos, né? De distância, ângulos, leitura de altura do teto e altura da bússola. E ficaria aí esses softwares, esses aplicativos de Compass, Ethereum, eles já fazem, digamos, essa modelagem. Ela é uma modelagem muito rústica, pelo menos para você ter um cálculo. Não dá para se usar esses dados dessa maneira. Os levantamentos por a laser ou por fotogrametria têm essa particularidade, de você ter um rigor geométrico muito maior e você poder calcular essas variáveis espelhométricas com muito mais efetividade. Então, só que o mapeamento manual, ele, de certa forma, ele é mais fácil de ser aprendido. Então, e outra coisa também, os levantamentos não convencionais, digamos aí, né, tanto o laser quanto a fotogrametria, eles são muito recentes. Então, eles estão muito pouco acessíveis, estão sendo feitos alguns trabalhos acadêmicos sobre, então ainda vai demorar um certo tempo eles realmente engrenem. Eu acho que tem algumas vantagens, por exemplo, de não ter suscetibilidade magnética. Então, uma caverna em minério de ferro, em formações ferríferas, ela pode ser mapeada por fotogrametria sem nenhum tipo de interferência. Então, qual a gente usa, que eu estou usando particularmente, estou estudando e desenvolvendo, é com fotogrametria. Na verdade, você tem que fazer um modelo tridimensional de uma cavidade, usando uma série de fotos, recobrindo toda a sua extensão em ângulos diferentes. Essas fotos, elas inseriam alguns pontos de controle, então você vai amarrar geometricamente ela no espaço, as coordenadas do terreno. Então, você consegue ter um modelo com a precisão superior aos modelos convencionais, aos levantamentos convencionais, e você pode ter ganho de produtividade. Questão de equipe, você tem, diminui o tempo em campo, porque você vai fotografar, você insere apenas algumas bases fotográficas para você espacializá-la, né? Mas o grosso do trabalho é feito em laboratório, quando você faz a modelagem tridimensional, você vai fazer a extração vetorial e depois você vai fazer a edição vetorial do layout. E, obviamente, calcular as variáveis espeleológicas. Você falou aí de ter que amarrar a topografia, né, com esses pontos, as fotos a esses pontos. E o Taylor ele perguntou aqui, uma pergunta até sobre isso, que aproveitando a pergunta do José Cavalcante, quando vamos ter um mapeamento de caverna só por foto, sem ter que desenhar nada? Ou seja, as tecnologias vão evoluindo tanto que, de repente, coisas que parecem surreais ou difíceis de acontecer, em poucos anos elas são implementadas.
Quando eu comecei a estudar sobre drones, então, fui fazer uma apresentação lá no UFVJM, em Diamantina, a convite do nosso colega Urteta, foi muito questionado, mas vai usar um drone dentro da caverna? A princípio não, porque ele não tem um sensor, tem uma série de circunstâncias de interferência, de controle. Logo na sequência, eles desenvolveram um drone com vários sensores de colisão que dispensava o GPS e ainda estava usando laser. Isso, assim, em pouquíssimos anos. Né? Então, fica difícil saber exatamente o que vai acontecer, mas essa é uma tendência. Agora, isso dispensaria todo um outro trabalho que é bacana também, que é topografar a caverna, fazer as medidas e tal, mas acho que tudo depende da finalidade. Né? Eu acho que, principalmente numa espeleologia hoje, que tem a sua vertente comercial, as empresas e tal, elas têm uma necessidade de gerar os dados com um rigor muito maior, porque vai ser submetido a uma avaliação criteriosa, até para poder prever qual o possível destino dessa cavidade. Mas eu acho que sim, tem essa tendência, espero que nos próximos esses métodos se popularizem, porque os instrumentos estão ficando cada vez mais sofisticados. Vamos lembrar que existe a disco X, que é uma alteração feita aí numa trena laser, que permite você fazer um meio termo. Você consegue automatizar o seu processo, você consegue um número maior de pontos de uma forma muito mais rápida, então você tem um ganho de produtividade para fazer uma topografia muito mais extensa e com maior número de pontos. Obviamente que o seu desenho pode ter uma qualidade melhor, porque você consegue ter uns traçados disso. Mas pensando assim em didática, né, para grupos de espeleologia, por exemplo, eu acredito que mesmo que com a difusão dessa técnica de fotogrametria e escanear laser, eu acredito que o método tradicional seja o mais indicado para se ensinar mesmo as pessoas como que funciona o movimento espeleológico, para onde vão as visadas, qual que é a logística de montar aquelas projeções, seja de planta, de perfil ou de corte. Eu acho que mesmo com essa difusão, é difícil perder esse costume de fazer a topografia clássica, né, assim dizendo, por causa dessa didática, né, de o que está sendo feito ali na caverna. Eu acho, Neto, que todo levantamento ele tem o seu propósito. Né? Então tem que ter uma adequação entre um resultado e uma necessidade. Então, em certas situações que exigem um alto detalhamento, talvez um método seja cavernas mais extensas e tal, o outro método, o método convencional, ele é hegemônico. Né? E não é à toa. Vamos lembrar, né, voltando lá em Peter Lund, quando o Peter Andreas Brandt fez o levantamento de várias cavidades, através, com certeza, de um instrumento tipo músculo. Músculo e trena, provavelmente. Então, assim, não é à toa que esse método ele está perdurando no tempo. É porque é um instrumento que melhor resiste todas as dificuldades, né, geomorfológicas, de água, níveis e tal, lama, que outros instrumentos talvez não pudessem ter um bom resultado. Bom. O KDD ele perguntou aqui em relação à precisão, o Garfield, do trabalho de fotogrametria, dessa topografia. Como é que pode repetir, Gabriel? Ele perguntou sobre a precisão da topografia com fotogrametria. Olha só, existe uma precisão da topografia porque você vai inserir alguns pontos de controle. Eles vão amarrar o modelo 3D espacialmente, certo? Então, é aquilo que a gente já conhece. Existem erros operacionais, existem erros ou limitações do próprio instrumento. E, no final das contas, isso o próprio software consegue medir. Ele vai fazer uma triangulação entre os pontos e vai entender desvios de tantos centímetros ou metros. E você pode tentar corrigir isso. Existe um outro erro que está atribuído à limitação do próprio método. Esse eu não tenho como responder, porque eu precisaria fazer um levantamento convencional, um levantamento a laser, que é tido como o método hoje mais preciso do ponto de vista geométrico, e fazer uma comparação com o método fotogramétrico, que é isso que eu estou tentando fazer. Então, isso eu vou poder responder, eu espero que em breve, mas eu não tenho visto muitos trabalhos com essa natureza, pelo menos ainda
muito novo. Está Né? em estágio inovador, bastante né? inicial. Mas, oi? É bem inovador, na verdade, esse É trabalho. inovador, então assim, muita coisa ainda está se com exemplo. Não tem um fluxo de trabalho definido desde quando você faz todos os procedimentos que você tem que fazer para poder capturar os seus dados, para você fazer a sua modelagem e depois extrair e tal. Então, ainda existem alguns pormenores aí para serem estudados para realmente poder dar essa resposta. Qual é a precisão? Agora, eu adianto que o rigor geométrico da fotogrametria é bastante alto. Eu fiz algumas poucas comparações de uma cavidade levantada, a gruta dos fugitivos, por exemplo, para com o levantamento feito pela Meandros, o mapa gentilmente cedido pela Leda. Então, pelo menos visualmente, você já tem um ganho muito grande em definição, coisas que nitidamente eram lineares numa curvatura. Então, eu acho que tem um grande potencial a ser explorado aí. E o que eu ressalto é que o método mais barato, ele é mais rápido, você passa menos tempo, exige menos pessoas em campo. Então, eu acho que ele pode ir pelo menos para uma série de situações, um resultado bastante positivo. Em compensação, para cavernas grandes, né, caverna muito extensa, haja computador para fazer um processamento de todas essas imagens, né? É uma desvantagem. Exato. É o desafio, né, que eu, Carol e a equipe estamos passando lá na Bahia. Você tem cavernas grandes, elas têm já uma necessidade maior de iluminação. Isso vai depender também muito do seu caminhamento. Às vezes cavernas são mais planas, com um caminhamento mais facilitado. Às vezes são cavernas muito mais declivosas, digamos assim. Então, o impacto no seu deslocamento. Porque, ao contrário do laser, você vai colocando estações, vai avançando. A fotografia tem uma mobilidade muito maior. Faz um recobrimento total das paredes, teto e chão. Então, você tem que se deslocar muito mais do que até se imagina. Então, como é um processo, e eu tenho acompanhado alguns trabalhos de colegas feitos aí na Europa, no Japão, e inclusive interessantes. Só que eu tenho visto até então a modelagem 3D, né? A transformação do modelo 3D no mapa, que é o que realmente interessa. Não é só o que realmente interessa também, né? Porque os nossos estudos, as nossas análises, elas são feitas em cima do mapa, né? Então, uma visibilidade, uma facilidade de distribuir elementos ali que são, de certa forma, insuperados. E, até porque estão compondo relatórios e tal, algo que é um espaço, não é nem tridimensional, né, porque a dimensão de uma caverna é fractal, mas você tem que transformar aquilo proporcional em planos. Né? Então, a representação de uma caverna, independente do método, sempre vai ser um desafio, e a gente tem que estar antenado para novas metodologias que podem contribuir aí para facilitar o nosso trabalho. Isso aí. O link do canal foi enviado aí nos comentários. Quem quiser acompanhar depois, dá uma olhada lá, já tá aí. Deixa eu fazer uma pergunta pro Neto aqui. Uma pergunta que eu já tinha até meio que preparado, e agora o Rogério também já meio que perguntou ali. Ele está perguntando quais são as frentes atuais de estudo da SPE, né? Fala um pouco mais sobre o que a SPE está trabalhando hoje, os projetos. Isso foi uma coisa que você comentou e que o Paulão também comentou na palestra dele sobre esses projetos novos, essas coisas. Comenta um pouco pra gente aí sobre isso. Como iniciou, como vai. Historicamente, assim, nas últimas décadas, a SPE sempre teve os projetos piloto, né, que são os projetos maiores, que são projetos que ajudam a financiar a manutenção de equipamentos de campo, equipamentos de escritório. A gente pode resgatar, por exemplo, na década de 80, teve o ProGrutas, que foi na região do centro, nordeste, norte de Minas. Nos anos 90, o Projeto Vida, que foi na região de Lagoa Santa. Em 2010 começou o PROAP, foi em Arcos Paenses e Doresópolis. E agora a gente tem 2 projetos, inclusive eles são vinculados com o SECAV, são projetos que a gente conseguiu através de verba de compensação ambiental. O primeiro deles é a caracterização espeleoturística do Parque Nacional das Sempre Vivas, fica na região ali de Diamantina, Olhos d'Água. É um projeto que a gente está na 3ª fase de execução.
A gente já fez todo o levantamento bibliográfico, fizemos um campo em janeiro, que foi a primeira expedição, um campo de prospecção. Agora a gente está fazendo todo o tratamento de dados, inclusive tudo em home office, que a gente não está tendo acesso à sala da SCE. Acaba sendo um pouco limitado, mas está saindo bastante coisa legal. O parque ele já tem um plano de manejo, só que as informações sobre a espeleologia de lá, elas não são detalhadas, então o nosso objetivo é fazer com que as formações dessas cavernas lá, da maior parte possível do parque, sejam mais, né, gerando um embasamento mais denso, mais robusto sobre essas pesquisas, sobre as pesquisas que a gente vai realizar lá, e isso pode servir de base para vários outros estudos que o parque tem um potencial gigantesco para estudo de espeleologia, apesar das cavernas que a gente encontrou até agora muito grandes, a maioria está em depósitos de talos, as cavernas são bem legais, bem peculiares. E, por outro lado, a gente tem o projeto de caracterização espeleoturística do Parque Estadual do Ibitipoca. Por outro lado, né, diferente do Parque de Sempre Vivas, já tem muitos dados sobre as cavernas de lá, da Ibitipoca. Então, a gente está fazendo um detalhamento já na área do turismo. As cavernas lá já recebem visitação há longos anos, já tem um bom tempo que as cavernas são abertas, né, para o turismo. E o nosso trabalho consiste em algumas áreas que ainda não foram visitadas, o mapeamento das cavernas, que ainda não tem um mapa com nível de precisão aceitável assim, para esse projeto. A gente está fazendo um remapeamento de algumas grutas e um mapeamento de grutas novas. Também estamos gerando um modelo dos turistas, o perfil dos turistas que visitam essas grutas, para gerar assim, uma ideia de como essas pessoas, o que elas esperam dessas excursões que vão lá para visitar essas cavernas. E está sendo bem legal. Está acontecendo, inclusive, esse projeto projeto do Ibitipoca de turismo, está acontecendo em paralelo com o plano de manejo espeleológico. Então, a gente está trocando muitas informações com o pessoal do IEF. Eu acredito bastante para o produto final desses estudos. Está sendo bem legal. Os dois projetos começaram ano passado. Eu acredito que a gente vai colher bons frutos aí e desenvolver bastante essas duas áreas na questão da espeleologia, né? O Davi tá do EF, inclusive, na palestra, comentando. Aí, Davi. Um abraço pro Davi. Abraço, sapo. Em breve nós estamos juntos aí no Ibitipoca. Isso. Pau Quebrando eu vi aí também. Fiz o TCC dele lá na área de espeleoturismo. Justamente. Isso é bem legal porque o trabalho é em conjunto. Muitas vezes a gente está realizando em algumas áreas, por exemplo, no Sempre Vivos, agora a gente tem a Wendy, não sei se ela está aí assistindo a gente. Ela é da SCE e vai iniciar o trabalho de mestrado dela lá na caracterização da geoespeleologia das cavernas. Por outro lado, lá em Ibitipoca, a gente teve o TCC do Bruno Diniz, que é o Pau Quebrando, apelido dele. Agora a gente tem o Fox, que era do Bambuí, muita gente deve conhecer ele, também é da SCE. Vai começar o mestrado sobre geoespeleologia lá nas cavernas do parque. E esses estudos acontecendo ao mesmo tempo ajudam pra caramba para que essas informações fiquem o mais densas possíveis e a gente possa gerar alguns produtos legais aí para a espeleologia nacional. Isso é o maior objetivo. Deixa eu complementar. Eu tenho que ressaltar também o próprio legado técnico. Por exemplo, o trabalho que eu estou tentando desenvolver hoje, ele é fruto também de várias pessoas que me antecederam. Vou citar aí o trabalho do Paulo Krieger, de 1969, que ele fala sobre a topografia utilizada pela SE. Depois, na década de 80 e 87, os trabalhadores também na utilização do software, né, que ele gerou, o Top Group, na seleção dessas bases topográficas e espeleometria, né, como ferramenta auxiliar também no desenho dos mapas. Depois, o trabalho do próprio Tisoca, de vetorização, CAD, e por aí vai. E agora, a minha proposta aí de mapeamento do fotogramento. Então, assim, essas pessoas que me antecederam o herdeiro também muito contribuíram, né, para a nossa formação, e é isso que tem, né, quero só destacar o pioneirismo da SE, né, de certa forma, existe um encadeamento de ações e de pesquisas que elas podem ter resultados promissores aí. Isso é o que a gente deixar
Aí muita coisa boa para servir de base para outros estudos que estão por vir aí. Exatamente, dando a continuidade, né? Do mesmo jeito que vários outros pessoas que passaram aí pela entidade deixaram suas pesquisas, a intenção é a gente também sempre estar deixando, renovando, porque a gente mesmo que está lá dentro da entidade, a gente aprende muito com isso, né? Com certeza. É. Bom demais. Teve uma pergunta do Marco Antônio aqui, falando que o grande diferencial da SE é o fato de ter caráter excursionista, né? O que a gente estava até falando. Para além da espeleologia, como estão os projetos de excursão SE atualmente? A gente tinha até comentado sobre isso no início da live. Acaba que com esse tanto de coisa, tanto de projeto, vários campos, fica um pouco difícil de encaixar, mas é uma expectativa de que ainda esse ano, não sei, né, com essa pandemia fica mais difícil, mas que o mais rápido possível a gente consiga manter esse caráter excursionista aí. Mas é bem difícil, geralmente nas primeiras reuniões do período, a gente já preenche o plano de campo. Se eu não me engano, acho que em 2017, por exemplo, a gente fez 29, 30 saídas de campo no ano. Isso aí em meio às aulas, em meio à faculdade. Então, chega o início do período, já coloca férias, feriado, final de semana, todos para conseguir conciliar todos esses campos, todos esses projetos. Além desses dois que eu citei, a gente tem vários outros projetos internos que a gente precisa tocar, projetos de alinhamento técnico. Nada, a gente ter projetos grandes para serem feitos. Se com essa rotatividade que a SE tem, a gente não mantém o nível técnico de topografia, de vetorização de mapas, de processamento. Então, são várias atividades que influenciam para que a gente consiga fazer esses projetos possível. Só que acabamos ficando com pouco tempo, né? Mas a ideia é que nem que a gente vá no Natal, aí Ano Novo, mas estamos pensando em ir para algumas regiões legais para conhecer, visitar mesmo e manter esse caráter excursionista da espécie. Faz parte da formação do espeleólogo, né? Conhecer também esses lugares. Eu acho que dá tempo da gente fazer mais uma pergunta, né? Encerrar aqui com uma pergunta. Eu tenho uma pergunta boa para encerrar aqui, ela é até meio atual. O Garfield, você cita muito na sua palestra sobre essa legislação ambiental, né, como é que ela veio mudando a história dela ao longo dos anos. E a gente falou que agora que são financiados por meio de compensação ambiental, que estão sendo realizados pela SE. E queria falar mais sobre essa coisa do decreto agora que está saindo, o decreto 6640. Eu queria que você falasse um pouco sobre de como, quando ele surgiu ali, o que foi que trouxe e sobre essas mudanças que estão acontecendo agora, assim, qual que é a sua visão sobre isso? E se você quiser acrescentar alguma coisa também, Neto, fica à vontade. Bom, vamos recapitular aqui. Em 61, né, é o decreto lá da lei da arqueologia, conhece a importância da caverna enquanto o local em que os vestígios se encontram e tal e tal. Depois temos a Constituição de 88, que dá um status da caverna, bem da União, e não prevê nenhum tipo de impacto e tal. Depois temos aí a resolução CONAMA 4, salvo engano, formou em legislação, não, mas estou recapitulando aqui. Ela fala, abre possibilidades de intervenção, né, me corrija se eu estiver errado, mas, na verdade, essa pressão sobre as áreas cársticas em geral e as áreas forrofeitoritas, elas são históricas, né? Seja pela ocupação humana, seja pelo agronegócio, seja pela mineração, o impacto acontece, como é um bem irreversível. Então, o amadurecimento da legislação, ela propiciou também gerar alguns instrumentos de diminuir a subjetividade da classificação da caverna. Essas matrizes aí de valoração, elas dão essa contribuição nesse sentido, porque, na verdade, e nós não podemos ser hipócritas, não, porque nós temos bens minerais. Eu acho que, assim, às vezes as condições de que são feitas, elas são bastante questionáveis, digamos assim, né, para não gerar muita polêmica. Mas o impacto, ele é histórico, desde a antiguidade, depois aqui no século XVIII, com a exploração das... eu citaria aí, quem não conhece, a Lapa d'Água e a Lapa Grande, lá em Montes Claros, são, digamos, belos exemplos, né, da intervenção humana que até propiciou
você ter uma leitura científica. Por exemplo, hoje você consegue ver as pérolas e tudo mais. Bom, mas, de qualquer forma, os impactos, eles são... as ameaças são cada vez maiores, né? Crescimento populacional e tal, inflação, e a legislação, ela forneceria, então, os critérios para poder definir quais as que seriam relevantes, não, né? A possibilidade de aquelas poderem ser suprimidas. Hoje, esse decreto, que eu sofri no ataque, existe uma outra proposta aí, de que seja uma possibilidade de mineração e supressão de cavidades até de máxima relevância. Eu acho isso um lance muito polêmico, muito complicado, porque está assumindo o viés de um dos governos e só vê o lucro, só vê o CNPJ e não vê o CPC. Então, eu acho que é um lance bastante complexo, vai gerar muita discussão, mas eu acho que é um momento muito perigoso, porque se isso passar, vai abrir um precedente de cavernas bastante importantes, elas possam ser suprimidas. Eu acho que, da mesma forma que eu também vejo votação de algumas qualidades que, a princípio, a gente acha que não tem muita relevância, mas é para isso que existe digamos, a matriz de valoração, para poder, né, minimizar essa subjetividade. Mas, de qualquer forma, assim, as cavernas, de certa forma, sempre estiveram ameaçadas, e essa ameaça é cada vez mais intensa. No caso atual, a gente pode tentar se manter muito bem informado sobre as alterações na legislação e, obviamente, se manifestar através de nossas fontes, aí acionar a nossa representatividade. Eu acho que Sim. desde que essas cavernas começaram a ser lá pela Constituição, essas cavernas de máxima relevância, elas nunca sofreram tanto perigo como possivelmente agora com essa mudança do decreto, né? Antes elas eram Sim. totalmente protegidas, agora já estão... E o que a gente tem que fazer é se informar mesmo. Espero que nessa claraboia aí, com temas que a gente vai ter, vocês mandem perguntas sobre isso. A gente vai ter várias, hidrogeologia, bioespeleologia, turismo, são as diretrizes que indicam a valorização de uma caverna, e é importante que essas discussões estejam em alta agora, porque é o momento, depois que passar, se a gente nada e estiver destruindo uma caverna que a gente gosta, Morena, Igrejinha, que eu acho que é aí que a ficha vai cair. Então, essas cavernas de máxima tem que ser nosso marco, e não deixar que elas sejam suprimidas de forma alguma, muito menos quando está previsto na legislação, né? Isso que é um absurdo. Neto, é muito mais complexa, porque a mesma tendência que a gente vê na espeleologia, a gente vê em outras, no meio ambiente, é na questão indígena, é na questão social, então, digamos, Exatamente. é uma situação muito propícia a se conseguir uma alteração da legislação sem realmente, pelo que eu soube, por exemplo, a própria SBE não foi ouvida, né? Os profissionais, os técnicos, na alteração positiva, digamos, da legislação, porque a gente percebe que está havendo cada vez mais um relaxamento, uma tentativa de relaxamento da legislação em si e da própria fiscalização, com desmonte dos órgãos, né? E represália, inclusive, os profissionais que estão tentando exercer a sua função, que é, obviamente, proteger o meio ambiente. Então, é muito perigoso, porque o cenário está muito cabuloso nesse sentido. Várias questões, né, ambientais e tal, elas estão caindo por terra, porque não é prioridade se preservar o meio ser humano. Né? A gente precisa se informar e reivindicar, agora é a hora. É isso aí. E quem quiser saber mais sobre esse decreto, sobre essas mudanças, né, ler quais são realmente as mudanças que eles estão propondo no decreto 6640, é só acessar o site da SBE. Acho que eles têm lá na página inicial deles um aviso sobre isso, e fica aí para elogiar aqui o novo site também, aproveitando que você falou, SBE com o novo site está muito bonito, ficou ótimo, muito interativo. Acho que é cavernas.org.br o link do site, se puder mandar aí depois nos comentários. E tá lá. Vamos proteger nossas cavernas aí. Então, pessoal, eu acho que a gente tá chegando no nosso horário, né? Vocês querem complementar com mais alguma coisa? Falar? Se tiver pergunta aí, vai mandando aí, tá? Deixa eu ver como que... Tá massa o papo. Então, beleza.
da mim hoje mesmo. Não posso sair de casa mesmo. Deixa eu ver aqui as perguntas. Sobre. Mais pro Paulão. A Aira, da Espelhometria em Foco, perguntou. Um abraço aí, Aira. A gente está sempre acompanhando os vídeos lá e ajudando sempre a gente. Iniciativa muito bacana do canal da Espelhometria em Foco. Ela perguntou aqui pro Paulo sobre o cálculo de volume de uma cavidade. O convencional acredita que os blocos abatidos devem ser... No método convencional, acredita que os blocos abatidos devem ser desconsiderados? Ela acredita que sim. Bom, vou pensar aqui. Seria oriundo do teto, por exemplo? Primeira questão é a dificuldade, né? Vamos imaginar. A primeira questão é a dificuldade de calcular o volume. Então, se for pelo método convencional, de que você vai fazer a multiplicação da área vezes a altura média do teto, acho que nem se aplica, porque esses volumes, como já foi apresentado até para o próprio Alan Kalutz, os valores são tão discrepantes que eles não podem servir de referência. Então, se for calcular pelo método convencional, eu acho que essa questão do método tem que ser colocada, porque você não vai ter meios de gerar um sólido geométrico ali para poder ter consideração dos blocos. Se esses blocos eles forem oriundos do teto, eu acho que não deve desconsiderar, porque o volume que hoje está no chão, ele antes estava no teto. Então, grosso modo, seria isso. Assim. Eu acho que também cada caso é um caso, principalmente saber qual é a fonte. Agora, para desconsiderar o volume do bloco também, você teria que ter um levantamento muito bem feito. Você teria que conseguir calcular esse volume do bloco, ou pelo menos você ter um controle da geometria do perfeito. Eu acho bastante pertinente a pergunta, mas eu acho que hoje, com os métodos como a gente está fazendo, eu acho que não se aplica tanto mais. Mas tentando responder mais exatamente, eu acho que não deve desconsiderar o volume do bloco. Ele, de certa forma, ele faz parte do sistema, né? Então, a princípio, posso até talvez, passando por uma situação dessa mais de tempo, rever meu conceito, mas eu acho que não deveria ser desconsiderado. E se desconsiderar, a partir de que método de levantamento você vai conseguir fazer esses cálculos? Então é uma questão complexa e complicada, mas bacana mesmo essa visão. Perguntar aqui para vocês dois, fazer uma pergunta mais descontraída agora, e aí o pessoal que está assistindo também, se quiser participar, manda pra gente aí a caverna favorita de vocês. E eu já queria aproveitar. Qual é a caverna favorita de vocês dois? Fala pra gente aí, Neto. É difícil, né, escolher uma caverna favorita. Eu acho que a que vem na minha cabeça, primeiramente, a Martiniano 2. Ela fica lá em Bitpoca. Foi uma caverna que eu tive uma experiência muito boa. Eu passei várias férias aí nas atividades lá mapeando, desde um período aí no mapeamento. Essa caverna se tornando a maior do Brasil em quartzito, e foi uma loucura na época, porque ela saiu no Atlas das Grandes Cavernas, e no meio das expedições, o Ezio já finalizando o livro, mandava lá o arquivo CAD, ele pedia, não, ainda não passou a centenário não sei o que, aí ia lá de novo, falando, não, calma Ezio, a gente está indo lá mês que vem, segura a mão aí que vai dar certo. Aí fomos lá, ficamos mapeando assim, dia e noite. Aí deu certo, acabou que a gente mandou essa última versão 1.140 metros dela. Eu tive o prazer de fazer a vetorização, foi uma experiência muito boa, aprendizado gigantesco. E depois disso a gente ainda fez outras expedições lá, depois que já tinha saído o livro, para finalizar realmente. Ela aumentou mais algumas centenas de metros, mas foi muito legal e tá lá martilhando. Acho que ela é a 42ª, se eu não me engano, no geral. E a maior do Brasil em quartzito. Tem uma ligação muito boa, é uma caverna extremamente técnica, difícil e muito grande, e é bem legal. Lembrando que não é uma caverna turística, a gente lá porque fazia parte do projeto de mapeamento das cavernas lá. É uma caverna extremamente perigosa,
desafiadora e é bem legal. Quem tiver a oportunidade de conhecer vai curtir demais. Isso aí. Lembrando que existem muitas cavernas, né, que não são turísticas lá no Parque Poca. E a Martimiana é uma delas. E aí, Garfield? Conta pra gente qual que é a sua. Vou imaginar que o favorito é aquilo que, pelo menos em relação à caverna, aquela que você foi pelo menos mais de uma vez e tal, e Acabou. conhece bem. Eu citaria duas cavernas, se não for o termo, faz muito importantes para mim. A primeira eu citaria a Gruta dos Sete Salões, é localizada lá em Resplendor, minha cidade. Hoje ela está localizada dentro do Parque Estadual dos Sete Salões, ela deu o nome ao parque. Essa gruta ela foi mapeada pelo Bambuí em 93. É uma caverna que eu conheço desde 87. Num período, não sabia o que era espeleologia. Só em 89, eu fui conhecer Ouro Preto, conheci a SEE, né? Depois ingressei em 93, mas eu sou de um momento ainda que analógico, digamos assim. Então, foi a caverna que eu primeiro fui, e depois eu voltei várias vezes, consegui levar os colegas da SE também. O Davi, inclusive, que deve estar nos assistindo aí, conseguimos fazer a modelagem quase que completa dela aí nessa última ida. Então, ela é importante porque ela marcou minha vida antes de ingressar na espeleologia e ainda consigo desenvolver algum trabalho dela que se refere ao seu mapeamento. Citaria a igrejinha também, porque aí já dentro de uma ótica já de espeleólogo, porque ele é a primeira que eu fui e tal, mas ela é importante porque ela foi usada como batismo da SE desde a década de 50, pelo menos. Ela tem as suas dificuldades, então é sempre uma aventura até hoje ingressar na igrejinha. Depois que você entra, tem uma parte que é bastante escorregadia, mas é uma gruta super importante, é a maior gruta em formações carbonáticas do quadrilátero. E hoje você está dentro do Parque Estadual do Ouro Branco. Sérgio Ouro Branco. Sérgio Ouro Branco. Tá Sérgio Ouro Branco. E fico feliz que tenha tomado uma destinação bacana, porque garante a sua manutenção. Porque aquilo já foi área de mineração, né? Ela foi detonada de 86, no momento em que você não tinha nem uma legislação específica sobre espeleologia. A preservação dela foi dada por um decreto, salvo engano, uma lei, então, qual o mecanismo jurídico, eu não sei, mas o que foi tombado ali, então, foi argumentado para a sua preservação foi a vegetação. Então, a lei anos depois, 2 anos depois, que a caverna passou a ser reconhecida enquanto patrimônio da União. E a igrejinha ela tem várias características que a tornam uma caverna, ainda que ela seja relativamente pequena, né, para outros padrões, mas ela é bastante esportiva porque ela tem condutos muito estreitos, você consegue fazer ela tem formações raras, flores de gipsita, tem espeleotemas muito puros, né? Grandes, umas cortinas, tem um salão enorme. Oi? Muito puros os espeleotemas lá do fundo do salão do rato. Exato. E ela existe hoje como fruto da resistência que se organizou, conseguiu embargar a obra, a atividade mineradora lá foi paralisada. Hoje ela está numa situação que ela não conhece, não vai chegar lá. Gerou-se a polêmica uns anos atrás se ela poderia ser reaberta ou não. Eu achava particularmente que não deveria, porque poderia causar instabilidade do bloco e você estaria fazendo alimentando, de repente, a possibilidade de acesso. Ela é uma gruta delicada, ela é uma gruta perigosa, tem cascas finas, níveis inferiores, ela é escorregadia em alguns momentos. Então, pelo menos o posicionamento é de que não se deixa mais tira polêmica e tal. Mas eu citarei essas duas aí, os Sete Salões e a gruta da igrejinha. E a igrejinha tem tudo com o que a gente falou aqui hoje, né, na questão da legislação, questão do batismo, de grutas impactadas, porque ela é uma caverna que serviu para espé durante muito tempo como batismo, né? Você falou, ela foi impactada, para quem não sabe, ela teve uma das suas bocas implodida por uma mineração e o pessoal conhecia um outro acesso, uma janelinha bem apertada, hoje é o único acesso que tem na gruta. Se o pessoal não conhecesse, é uma caverna de máxima relevância que hoje não teria acesso nenhum. Já sofreu bastante impactos além desse, né? Ela tem pichações no seu interior da comunidade também, que há muitos anos atrás visitava a caverna, e é uma caverna bem delicada. Eu tô para falar também que a igrejinha é minha favorita. Entre ela e a Bromélias lá em Bitpoca, mas a gente tem um carinho
por parte da gente da Ô SCF. Neto, só aproveitando aqui, você falou da Gruta Martiniana, e eu estou falando aqui de transformar, né, digamos, os mapas bidimensionais em mapas tridimensionais. Naquele link que foi disponibilizado aí no canal da Rolling Drone no YouTube, tem uma modelagem 3D que foi feita a partir dos levantamentos topográficos, que gerou um sólido, que aí eu fiz a sobreposição com o relevo. E foi interessante porque a representação tridimensional dela mostra o quanto é uma caverna arqueada. E ela foi condicionada estruturalmente numa dobra, né, uma dobra bem, e existe uma correlação muito grande com a própria superfície. Então, hoje, os nossos mecanismos de análise, de sistema de informação geográfica, de sensoriamento remoto e tal, se te dá um outro tipo de visualização que vai complementar a tua visão bidimensional que você tinha das coisas. A gente vê hoje, pelo arqueamento dela, que ela é muito mais complexa do que uma caverna representada no mapa, né, impresso, por exemplo. Sim. Então, existe um ganho, sim, nas análises, independente do método convencional, você consegue fazer, assim, a modelagem. Só que é uma modelagem mais rústica, não para cálculo de volume, mas para entendimento da morfologia dela e tal, eu acho perfeito, o custo é baixo, você tem um ganho aí, e eu acho que isso... Antes, mais do que de outros métodos, existe o aprimoramento do método convencional. Certo? Sim. Você usar software para poder fazer os próprios modelos 3D, mas análise estatística de desenvolvimento e tal, com muito mais rapidez e precisão do que o método convencional. Digamos assim, o método... Quando eu falo convencional mesmo, eu estou falando quase que no mapa feito no papel vegetal e no quadriculado. Acompanha o relevo totalmente, né, Martiniano? Bem massa. Então, pessoal, teve bastante comentário aqui também do pessoal falando da caverna favorita, ó, Morena, onde a gente faz o Si, Manequinho em Bitpoca, Igrejinha. Igrejinha teve bastante votos, né? Acho que Manequinho foi o Ciro, né? Você escolheu duas, ó. Ele ficou Manequinho e Janelão, ó. Uma só pro Capilha. Tem menina, 7 salões. Bacana. Tem lá a igrejinha, ela realmente, por se tratar do contato ali do mármore com o minério de ferro, ela tem uma cor bem... Todo mundo que vai lá sai de minério, né? Se você encontrar com a pessoa que foi lá no meio da rua em Ouro Preto, você vai saber que ela foi lá só pela cor da pessoa. A igrejinha é isso mesmo. Ótimo demais, pessoal. Eu acho que é isso. Chegou o nosso horário. Sem mais perguntas? Sem mais. Bom demais. Agradecer a todo mundo que participou aí, comentou e prestigiou a live. Agradecer ao Neto e o Paulão. Valeu demais aí por disponibilizar o tempo e responder as perguntas pra gente aí. Queria aproveitar para dar os parabéns pro Paulo Eduardo, te enganei. Tá fazendo aniversário hoje. Parabéns aí, abraço. E é isso, pessoal. Muito obrigado. E a próxima terça sai vídeo novo do Bloco 3 no YouTube, aqui nesse mesmo canal. E aí às 8 horas novamente a gente tem a live. São isso, semana que blocos, vem, né? 8 blocos. Isso, semana que vem a gente vai ter geomorfologia kárstica e geoespeleologia